Boa noite, hoje é dia 23 de setembro. Vamos lá, olha só, a nossa aula hoje é sobre padrões de projeto em orientação a objeto, tá bom? Então, a gente vai ver uma teoria de padrões de projeto e depois a gente vai fazer 2 padrões de projeto, legal? Para que vocês tenham uma ideia do que é um padrão de projeto. Então, a gente utiliza aí padrão de projeto. Olha só, primeira coisa, né, nível de pensamento, nível de abstração, quando a gente fala de padrão de projeto, ele é maior. Maior como? Olha só, quando você está aqui com classes, get, set, static, encapsulamento, polimorfismo, a gente está, por exemplo, na programação orientada a objeto 1, ok? Isso aqui é programação, esse conteúdo aqui é de programação orientada a objeto 1. Quando a gente fala em padrão de projeto, né, a gente está falando num nível maior de ideia, ok? Assim, pensando nos objetos em um nível mais elevado, entre um objeto relacionando com outro objeto para resolver um problema, joia? Porque quando a gente está falando aqui em polimorfismo, classe, geralmente é um objeto e outro objeto é só. Agora, padrão de projeto não, pode ter vários objetos para resolver um problema. Por isso que o nível de abstração tem que ser maior, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o que é um padrão, né? Um padrão descreve uma solução para um problema que ocorre com frequência durante o desenvolvimento de software, podendo ser considerado como um problema-solução. Quer dizer, eu sempre vou ter um problema e, a partir desse problema, eu vou utilizar um padrão para resolver o problema. Bacana? Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui, ó, por exemplo, é um determinado padrão que utiliza 1, 2, 3, 4 classes, ok? Então, é um padrão que utiliza 4 classes. E isso é padrão de projeto. Joia? Bom, um padrão é um conjunto de informações instrutivas que possuem um nome e que capta a estrutura essencial e o raciocínio de uma família de soluções comprovadamente bem-sucedidas para um problema repetido que ocorre sobre um determinado contexto e em um conjunto de repercussões. Então, esse aqui é outro padrão, que é o Singleton. A gente vai fazer esse padrão aqui, ok? Então, olha só, um padrão é um conjunto. Então, tá vendo que às vezes é só assim, olha, é só uma classe, né? Não tem mais de um igual esse outro padrão aqui, ó, que tinha 4 para resolver, né? Aqui a gente vai ter uma classe só, nós vamos conseguir resolver, né? Então, um padrão é um conjunto de informações, então são informações instrutivas, que possuem um nome, então aqui é o padrão Singleton, né? E que capta a estrutura essencial e o raciocínio de uma família de soluções comprovadamente bem-sucedidas para um problema repetido. Então, às vezes a pessoa tem um determinado problema que é semelhante a vários problemas que muita gente tem. Bom, vamos lá. O uso de padrões proporciona um vocabulário comum para a comunicação entre projetistas, criando abstrações num nível superior ao de classe e garantindo uniformidade na estrutura do software. Então, esse aqui é um outro padrão, ok? Chamado Flyweight. Bom, vamos lá. Padrões de projeto atuam como blocos construtivos a partir das quais projetos mais complexos podem ser construídos. Então, esse aqui é o padrão Observer. Okay? Então, usa 1, 2, 3, 4. Então, padrões de projeto atuam como blocos construtivos.
Componentes de um padrão. Então, o que eu preciso de um padrão? O padrão tem um nome do padrão. Ele descreve o problema a ser resolvido. Então, assim, esse padrão que eu vou usar vai resolver o quê? Ok? E eu tenho um contexto, configuração inicial do sistema, antes da aplicação do padrão. Ok? Então, tem sempre essa lógica aqui. Ó. Quer dizer, tem um nome, um problema que ele vai resolver e tem um contexto. Então, vamos lá. Eu tenho forças, impactos, influências e restrições relevantes para o problema e de como eles interagem. Solução, instruções que descrevem como o problema é resolvido. E exemplo de como o padrão é aplicado no contexto. Contexto resultante, o estado do sistema após a aplicação do padrão, podendo ter as consequências, né? E a fundamentação, uma explicação das regras do padrão que explicam como e por que ele trata suas influências contrárias. Padrões relacionados, padrões que compartilham as mesmas influências, padrões predecessores, sucessores e alternativos. E uso conhecidos, ocorrências conhecidas do padrão e sua existência em sistemas existentes. Então, vamos lá. Catálogo de padrões. Os padrões de projetos são divididos por propósito e escopo. Então, eu tenho padrão de criação, tenho o objetivo de encapsular a criação de elementos como subclasses ou objetos. Esse processo está literalmente relacionado à forma de manter a complexidade dentro das classes ou objetos. Padrão estrutural. Os padrões estruturais têm o objetivo de apresentar uma forma de entender uma parte do sistema de maneira mais simples e padronizada, sempre pensando nos elementos de coesão e acoplamento. Padrão comportamental. Padrão comportamental tem enfoque em apresentar as formas de como o conjunto de objetos podem se relacionar de maneira controlada, deixando claro qual é o fluxo de informação ou notificação. Joia? Então, eu tenho três padrões, três tipos de propósito ou escopo. Então, eu tenho padrão de criação, padrão estrutural, padrão comportamental. Não é o objetivo dessa aula vocês conhecerem todos os padrões, ok? Então, vamos lá. Olha só, catálogo de padrões. Eu tenho aqui, ó, eu tenho padrão de criação, um classe, factor method, objeto, abstract factor. Então, eu tenho assim, ó, 1, 2, 3, 4 padrões de criação, de propósito, propósito estrutural. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 estruturais. E comportamental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 comportamental. Ok? Para a gente estudar os padrões, né? Onde que a gente estuda isso, então, professor? Esses padrões, assim, profundamente. Pós-graduação, 6 meses só estudando padrão, ok? Beleza? Então, você teria que ter uma disciplina chamada padrão de projeto, e isso geralmente é visto em pós-graduação em análise de sistemas ou pós-graduação em engenharia de software. Legal? Beleza? E aí você vê um a um dos padrões, para que você possa entender e ter domínio dos padrões. Então, isso é lá na pós-graduação, e são 6 meses estudando. A disciplina é só isso. Disciplina, padrão de projeto. E aí você vai estudar cada padrão desse aqui. Tá legal? Não é o nosso intuito. Bom, mas qual que é o intuito? Vocês conhecerem para que serve um padrão, projeto, ok? E aí a gente vai fazer 2 padrões de projeto. Então, esses 2 padrões de projeto vocês têm que conhecer, têm que saber. Cai na prova, beleza? Assim mesmo, vai cair na prova.
Porque você tem que ter domínio aí desses dois padrões de projeto. Legal? Então, vamos lá. Continuando. Então, eu tenho padrão de criação, padrão estrutural e padrão comportamental. Relacionamento entre os padrões. Olha só que loucura, né? Eu trouxe esse gráfico só para mostrar para vocês que, assim, olha, um padrão de projeto, que é o Flyway, ele tem relação com Composite, que tem relação com Interpreter, que tem relação com State, ok? E aí ele tem relação com Strategy, que tem relação com Decorator. Então, foi uma estrutura muito bem montada, né? Okay? Não é assim, vamos criar. Não. O cara não estava passeando no campo quando ele imaginou em fazer um padrão de projeto. É um negócio assim, pesado. Tá legal? Gente, padrão de projeto, a gente fala facade, ok? Mas escreve facade, ok? Facade, a gente fala facade. Ele é um padrão estrutural, joia? Padrão de projeto, facade, padrão estrutural. Deixa eu ver aqui na lista, padrão estrutural, tá aqui, ó, facade, beleza? Então, a gente vai estudar esse padrão. Bom, por que eu escolhi dois padrões? Né? Porque eram os mais fáceis de explicar. Porque os outros padrões, tem padrão aí que é complicado. Beleza? De explicar, de fazer, ia demorar muito tempo, ia demorar uma aula para explicar, ok? Então, eu falei, não, eu quero fazer numa aula só, quero pegar dois padrões de projeto para que o pessoal tenha domínio desses padrões de projeto, ok? Então, a gente vai estudar dois padrões. O primeiro é o facade. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo do facade? Prover uma interface única, prover uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Define uma interface de mais alto nível que torna mais fácil o uso do subsistema. Então, é assim, ó, primeira coisa, eu tenho um problema, ok? Qual é o meu problema? Eu tenho vários subsistemas. E eu quero uma interface única para esse subsistema. Então, como assim, professor? Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui o cliente, antes do facade, eu tenho um cliente, e aí o cliente acessa vários subsistemas. Então, seria mais ou menos assim, sistema de contabilidade, folha de pagamento, recursos, contas a pagar a receber, contas a pagar a receber, ok? Então, o cliente aqui, ó, tem que ter vários pontos para relação com essa minha entrada. Bom, e aí, com o facade, o que a gente faz? A gente cria uma classe principal. Essa classe principal vai ser a facade, que vai relacionar com o cliente, que é uma coisa externa, que é uma classe, ok? Mas para ele relacionar, eu faço esse relacionamento aqui no facade. E o facade é que faz relacionamento com os outros. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, padrão de projeto é para resolver um determinado problema, tá bom? Para resolver um determinado problema, joia? Que no caso aqui, ó, eu tenho várias interfaces, né? E aí eu estava ligando o cliente. Então, o cliente ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ia ter 6 ligações dentro do nosso projeto. Aqui ele só tem uma, pronto, acabou. O facade faz essa ligação para ficar mais fácil. Oferece uma interface simples para um subsistema complexo. O facade irá desacoplar o subsistema dos clientes dos outros subsistemas, promovendo assim a independência e portabilidade desses subsistemas.
Quando se deseja... Oi, pode falar. Quer falar alguma coisa? Não? Então, quando se deseja subsistemas em camadas. Então, vamos lá, olha só. Então, eu tenho subsistemas aqui, ó. Eu tenho meu facete, e aí eu posso apontar para esse cara, esse cara, esse cara, e são outros sistemas. A gente vai fazer uma aplicação, ok? Vocês poderem entender. Aí, na hora que estiver pronto o sistema, vocês vão falar, ah, entendi, ah, é simples, ah, bacana, legal. Aí vocês vão entender, mas a gente tem que fazer primeiro, porque senão fica muita teoria, sem ver a prática, com o padrão de projeto, é loucura, beleza? Se você não vê a prática, fica muita teoria, aí dá uma depressão total na pessoa, joia? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Então, eu tenho um exemplo aqui. Esse aqui nós não vamos fazer, não, mas eu tenho um exemplo. Imagine o seguinte. Exemplo do facete. Aqui é a minha aplicação, ó, do lado esquerdo aqui, ok? Então, aqui é a minha aplicação. A minha aplicação aponta para um facete, ok? Que é o F, ó. F é um facete. Bom, eu vou registrar a pessoa, depois ele vai fazer uma compra, vai comprar e vai fechar a compra. Legal? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, aqui o método, registrar, comprar, fechar a compra. Zé é o nome do cliente, ok? 1, 2, 3. Então, aqui, comprar, 2, 2, 3, comprar, 3, 4, 2. Bom, deve ser produto, beleza? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Facete, banco, dois pontos, bancos de dados. Então, eu tenho aqui uma classe banco de dados, tenho registrar, tenho o comprar e tenho fechar compra. Joia? Então, tá. Olha só. Aqui, ó, eu tenho uma classe. Então, vamos aqui pela primeira. Aqui eu tenho uma classe carrinho. Create carrinho, adicionar produto, get total. Beleza. Aqui embaixo eu tenho uma classe cliente, create nome e ID do cliente, adicionar no carrinho, está lá no cliente, get carrinho, beleza. Produto, create nome, ID e preço, get preço. E aqui banco de dados, select cliente, select produto e processar pagamento. Aqui é a interface de dados e aqui meu banco de dados. Então, olha só qual que é a ideia aqui, né? Qual que é a ideia do facete. Quando ele for registrar, ó, registrar 0123, ele vai estar registrando o cliente, olha lá, nome e ID, ok? Então, aqui eu coloco o método registrar. Esse método registrar vai chamar o método create, que está lá na minha classe cliente. Beleza? Joia. Método registrar vai chamar o cliente. Quando ele clica aqui em comprar, eu vou estar fazendo, adicionando no carrinho. Estou adicionando no carrinho. Joia? E quando ele clica em fechar compra, ele está processando o pagamento, por exemplo. Ok? Beleza? Então, o que acontece? Qual que é o entendimento aqui? O entendimento é assim, ó. Se eu fosse fazer isso, se eu fosse fazer essa aplicação sem o facete, a minha aplicação aqui, ó, ela teria que ir no carrinho, ir no cliente, ir no produto, ir no banco de dados, ok? Essa classe de banco de dados. Ali ia ter que fazer várias coisas. Então, eu coloco tudo na minha facete. Esses caras já funcionam separadamente, mas para facilitar para gente que é analista desenvolvedor, fazer a manutenção, porque isso aqui já funciona. É um CRUD lá no cliente, um CRUD lá no produto, né? O CRUD, quando eu falo CRUD,
Deixa eu pegar um rascunho aqui. Quando eu estou falando, por exemplo, de CRUD, né? Eu estou falando assim, ó, consulta, ok? Consulta, create, que é o inserir, o read, que é o consultar, o update, ok? E o delete. Beleza? É você inserir um dado, pesquisar, fazer o select lá no dado, pesquisar, atualizar o dado e depois excluir o dado. Joia? Então, isso aqui funcionar em cada coisa, um carrinho, vou fazer isso, cliente, vou fazer isso. Então, você faz, testa e pronto. Está pronto o meu carrinho, meu objeto carrinho. Está pronto o meu objeto cliente. Está pronto o meu objeto produto. Está pronto o meu objeto de acesso ao banco de dados. Beleza? Beleza. Depois você cria uma classe, tá legal? Que vai fazer relação com essas aqui, ó, que vai chamar os métodos aqui. Esta é que é a ideia. Ela vai chamar esses métodos. O método create, o método adicionar, o método seleciona o cliente, seleciona o produto, ok? E aí eu vou dar nome aqui de registrar, comprar e fechar. Joia? Então, essa classe principal seria assim, a fachada, tá bom? Seria a fachada, o facete aí, para minha aplicação, para ficar mais fácil de eu trabalhar. Joia? Juan, estamos falando de padrões de projeto, ok? Boa noite. Boa noite, atrasado, porém cheguei. Beleza. Eu já sei que já me contaram que você é fera em padrão de projeto. O Matheus falou assim, ó, Juan é fera em padrão de projeto aí, pessoa. Tá bom. Se você já está sabendo disso, já estou sabendo que o Matheus é mentiroso, então, também. Não, o Matheus falou nada. Vamos lá. Não, eu sei, tô só brincando. Tá bom. Gente, olha só aqui. Ó. Então, quando eu tenho aqui, ó, facete, classe, aplicação, aqui meu public class, facete. Então, aqui foi uma determinada ideia, ok? Agora a gente vai dar um zoom nessa ideia, tá legal? Vamos dar um zoom na ideia para ver como é que ela funciona. Então, olha só, lá no meu registrar, então aqui eu tenho registrar, ó, 0, 1, 2, 3, beleza? No meu registrar, eu criei aqui o objeto cliente, ó, create, cliente.create nome ID, ok? Então, ele está chamando aqui o cliente, que tem o método create, beleza? E depois, carrinho create, c.adicionar carrinho. Cadê carrinho? Carrinho, adicionar produto, tá legal? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu crio nesse facete um registrar, depois eu crio um comprar e depois eu crio um fechar compras. E vou chamando os métodos das minhas outras classes. Tá legal? E aí fica muito mais fácil de dar manutenção. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque quando você fizer o carrinho, você faz muito bem o carrinho. O carrinho fica bacana, com todos os métodos do carrinho. Quando você fizer o cliente, também a mesma coisa, para cada classe. E depois você cria aqui seria uma fachada, uma porta que você entrega tudo para a pessoa. Tá legal? E aí você vem aqui, cria um registrar, cria um comprar, cria um fechar a compra. Tá legal? Então, ó, quando eu estou fechando a compra, eu estou indo lá no banco, ponto, processar pagamento. Ok? Então, eu estou indo lá no banco, void, processar pagamento e estou fazendo alguma coisa. Tá joia? Tá legal? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. O que faz o facete? Então, vamos lá no objetivo para ficar bem claro, pé no chão, para que eu estou utilizando esta
este padrão de projeto. Para que eu estou utilizando esse padrão de projeto? Prover uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Define uma interface de mais alto nível que torna mais fácil o uso do subsistema. Joia? Então, ele provê uma interface única para mim. Provê uma interface única. Tá legal? Ok? Então, vamos lá, olha só. Antes do Faceit, era assim, ó. Eu tinha aqui o cliente, tinha que vir aqui, fazer esse monte de coisa. Agora, eu tenho o Faceit. Então, o padrão de projeto vem para resolver um problema. Ou seja, é uma coisa legal, é uma coisa bacana, é impecável. Porque, às vezes, a pessoa fica assim, nossa, vai ter que usar padrão de projeto. Cara, isso é sensacional, beleza? É espetacular. Já criaram padrões de projeto para a gente, né? Qual é o problema que, em geral, a gente tem? Né? A gente tem, né? É porque a pessoa não consegue enxergar na prática. Mas se eu explicar só por palavrinhas assim, ó, provei uma interface unificada assim, sei, professor, legal, bonito. Às vezes fica um negócio muito abstrato para a pessoa entender, ok? Fica muito abstrato. A gente não pega o negócio, vai lá e faz, e fala, tá, entendi. Agora eu entendi. Beleza? Aí a pessoa vê que assim, olha, quando eu tiver este problema, eu vou usar esse Faceit, ok? Então, vamos lá, olha só. Eu tenho este problema, que é esse aqui que eu comentei, né? Eu estou admitindo, professor. Beleza, obrigado. Então, eu tenho este problema, e aí eu vou utilizar aqui o Faceit, ok? Então, boa noite. Desculpa aí o atraso. Boa noite, boa noite. Gente, no intervalo eu faço a chamada, tá bom? Então, oferece uma interface simples para um subsistema complexo. O Faceit irá desacoplar o subsistema dos clientes de outros subsistemas. Então, quando eu releio agora qual a aplicação e qual o objetivo, aí já começa a compreender a nossa mente. Né? Entendi. Agora eu já vi o exemplo ali. Agora, deixa eu voltar aqui nessas letrinhas aqui, porque eu não entendi bem as letrinhas na hora que o professor leu, não. Então, aí já começa a entender, ok? Então, o Faceit irá desacoplar o subsistema dos clientes dos outros subsistemas, promovendo, assim, a independência e portabilidade desses subsistemas, quando se deseja subsistemas em camadas. Então, eu tenho aqui o meu Faceit, e aí eu vou pegar aqui vários subsistemas. Então, como exemplo, eu mostrei aqui uma determinada aplicação que chama um Faceit, que chama várias classes, né? Dei um zoom nessa mesma aplicação, quer dizer, eu fui mais profundamente e mostrei aqui, ó, que o registrar nesse Faceit, ele vai criar um cliente, ele vai criar um carrinho e vai adicionar a compra lá no carrinho. Na verdade, ele está chamando uma classe aqui, cliente, e chamando o create da classe cliente. Lá no carrinho, ele está chamando o create do carrinho, ok? Então, ele está fazendo várias coisas que estão nessas classes aqui, ó. E ele faz tudo aqui. Joia? Beleza? Para quê? Para facilitar. Para facilitar. Gente, vamos então agora fazer uma prática. Vamos fazer uma prática que eu vou chamar aqui de Faceit. Eu vou ter o seguinte, olha só, eu vou ter computador, só um minutinho. Vou tentar espirrar aqui, peraí. Passou. Eu vou ter uma classe computador, energia, sistema operacional e testar o computador, ok? Então, esse computador aqui, ó, vai ser a minha classe Faceit. Né? A gente fala Facade, tá? A gente escreve Facade, mas fala Faceit. Então, o computador vai ser minha classe Faceit. Classes chamadas no Faceit. Vai ter energia e sistema operacional. E eu vou usar a minha classe main, né, o testar computador. Eu tenho um verdinho aqui, significa que eu tenho um main lá
que é a utilização do facente, ok? Então, eu vou começar aqui o meu projeto. Ó. Vou começar o meu projeto. Novo projeto, joia? Beleza? Novo projeto, Java, aplicação Java, lá do cafezinho, desktop. E aí eu vou escrever aqui o seguinte, PO, vou escrever maiúsculo, PO2, noite, tracinho, paquete, ok? Não quero a minha classe principal, vou colocar aqui a minha aplicação assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, olha só. PO2, noite, paquete. Joia? E aqui, sem classe marcada, não quero classe principal. Para começar do zero. Vou dar finalizar. Vai vir aqui o projeto do lado esquerdo aqui para mim. Olha lá, PO2, noite, paquete. Joia? E aí, eu já vou fazer essas classes aqui, ó, tá? Tudo são classes, eu sei por causa do desenho, ó. Eu tenho essa classe também, tenho verdinho, significa que ela tem a classe main, vai ser a minha classe principal. Eu vou fazer aqui, ó, computador, energia, sistema operacional, então vamos lá. Botão direito, novo, classe Java. Classe Java, vou colocar aqui computador, deixa eu ver, vai ficar na pasta model, pacote model, computador, finalizar. Olha, já criou aqui computador, ok? Botão direito de novo, novo, classe Java, energia, vou colocar na pasta model, finalizar, depois, botão direito, novo, classe Java, sistema operacional, vai ficar no meu pacote model, finalizar, e o último, testar computador. Então, novo, classe Java, testar computador. Que vai ficar também na pasta model. Finalizar. Então, o meu pacote, a minha árvore do projeto ficou assim, ok? Olha só, deixa eu postar aqui. Pronto, minha árvore do projeto ficou assim. Vou postar aqui na aula. Pronto, minha árvore do projeto ficou assim. Todas são classes Java, joia? E coloquei esse nome aqui, pode ser só facete aí, no caso de vocês, tá? Eu já tenho projeto demais. Então, vamos lá. Olha só. Vamos continuar aqui a aula. Primeiro, ele vai fazer aqui energia e sistema operacional. Joia? Então, vamos lá na nossa classe energia. Então, na minha classe energia, model energia, eu vou apagar aqui o comentário, ok? Ó, vou apagar o comentário, vou deixar só aqui energia. E na energia, eu vou colocar o seguinte, ó, ligar e desligar. Então, na minha energia, eu vou ter aqui public void, ligar, não vou passar nada, abrir chaves, fechei chaves, fechei ali, public, eu quero escrever ali, né, então eu vou dar assim, SO, Ctrl espaço, aí já vai vir para mim aqui, System Out, a energia está ligada, exclamação, pronto, ok? Bom, esse é o meu ligar a energia. Agora, desligar, então eu vou escrever aqui, ó, desligar, ok? A energia está desligada, pronto. Então, terminei de fazer
a minha classe energia. Ok? Beleza? Para que é essa classe mesmo? Não, eu vou utilizar lá no computador para ligar e desligar o computador. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Classe energia. Vou ligar o computador, vou desligar o computador. Tá bom? Próxima classe. Sistema operacional. Então eu vou lá em sistema operacional. Ó, vou apagar aqui o comentário. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Vou apagar aqui o comentário. De novo. Joia? Pronto. E aí, eu vou fazer o seguinte. Ó, inicializar. Então, eu vou ter aqui um public void inicializar. Eu vou inicializar o meu sistema operacional, ok? Abri e fechei. Olha só, sabe aquele system out print ln, né? Você pode escrever aqui, ó, SO, bom? E no teclado você dá o Ctrl espaço. Aí ele já vem para você, ó. Beleza? Se eu não entendi, não. Ó, vou fazer de novo. Vou escrever SO, Ctrl no teclado e espaço. Já vem aqui, aí você escreve. Beleza? Pronto. O sistema operacional foi inicializado. Exclamação, pronto. Isso aí a gente está inicializando o sistema operacional, ok? E depois finalizar o sistema operacional. Então eu tenho aqui dois métodos, inicializar, e aqui eu vou escrever finalizar, o sistema operacional está finalizado. Foi finalizado. Pronto. Eu usei o está, o sistema operacional está. Beleza? Pronto. Então, eu fiz as minhas duas classes aqui, ó. Energia e sistema operacional. Legal? Agora, eu vou fazer a minha classe computador. Joia? A minha classe computador. Então, vamos lá. Na minha classe computador, tá aqui. Vou dar um zoom. Classe computador. Beleza. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Private energia. E aí eu vou a energia, minha classe. Private energia. Vou colocar aqui o meu objeto energia. Legal? Beleza? Depois a mesma coisa. Ó. Private sistema operacional. Sistema operacional vai ser o SO. Ponto e vírgula. Joia? Joia. Vou criar um método. Público. Vou criar um método público. Passando aqui, ó, a energia e o sistema operacional. Passando a energia e o sistema operacional. Tá legal? Esse método público é o meu método construtor, ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, público
computador, público, computador, e aqui eu vou passar duas variáveis, energia. Só para ficar claro que esse var energia, né, é uma variável que eu tenho ali interna, ok? Vírgula, energia, e depois sistema operacional, o tipo dela, operacional, vou passar aqui, var SO. Vou abrir chaves e vou fechar chaves. Pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, a energia que você tem ali em cima, energia, essa energia aqui, ó, vai ser igual a var energia. Ponto de vista. Beleza? Beleza. E o meu SO que eu tenho ali em cima vai ser igual ao var SO. Professor, o que você chamou de var aí? É para ficar claro que esse var é a minha entrada de dados, né? Meu parâmetro de entrada de dados do meu método computador, e esse var energia, ele é private aqui dentro, ok? Então, dentro desse meu método computador, o var energia, ele é private. Isso é questão de prova de concurso público, ok? Beleza? Por quê? Porque o cara chega aqui, ó, e faz assim, ó. Ele não escreve var, ele escreve assim, energia. Aqui ele escreve SO. Esse SO e essa energia são diferentes desse energia e desse SO que está aqui. Legal? Eles são diferentes. Ele sabe que esse é um, ele sabe que esse aqui é o 1. Joia? Então, eu vou escrever aqui, ó, var, para ficar bem claro. E esse aqui, ó, é o que eu estou passando comparando. E esses var energia e var SO, eles são private aqui dentro. Como assim private aqui dentro? Eu não consigo fazer assim, ó, var energia igual... Não, dá pau, eu não consigo. Eu não consigo. Ele é private lá, ele fala assim, cara, não sei o que é isso. Beleza? Legal? Então tá. Agora vamos lá no meu computador. Professor, isso é por causa de questão de escopo? Isso. Está dentro, né, do tá método. Dentro então, desse cara aqui, nada fora do método enxerga as variáveis dentro isso, dele. Nada fora do método. Você vai ter a entrada aqui, nesse caso, é um método que não tem retorno, né? Que é um método construtor, ok? É o mesmo nome lá da classe. Mas você não enxerga nada o que o cara faz lá dentro, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora eu vou escrever aqui, public, void, ligar. Isso aqui eu vou ligar o computador, abrir chaves, fechei chaves, e aí eu vou escrever o seguinte. Eu posso escrever aqui this ponto, só para facilitar minha vida aqui, ó, energia ponto ligar. Ligar. Beleza? Então, eu vou ligar a energia, depois eu vou fazer o seguinte, this ponto SO, sistema operacional, ponto inicializar. Então, eu vou, depois que eu ligo o computador, eu vou inicializar o computador. Muito bem. Agora, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, public void, desligar. Abri, fechei, abri chaves, fechei chaves ali, né? Eu vou de novo, this ponto. Bom, primeiro vai ser o sistema operacional, ok? Sistema operacional, ponto. Eu vou finalizar o sistema operacional. Depois que eu finalizei o sistema operacional, ponto, a energia, eu vou desligar. Legal? Beleza? Então, quando você liga a energia e depois inicializa o sistema operacional. Quando você desliga, é o contrário, né? Você finaliza o sistema operacional
para depois você desligar. Então, essa classe computador aqui, ó, é a minha classe, vou escrever aqui, é a minha classe facade, ok? Ela é a minha classe de fachada, tá legal? Beleza? Por quê? Porque o meu ligar, o meu sistema operacional, desculpa, o meu sistema, minha energia sistema operacional é outra, olha lá. Eles é que vão ligar e eles é que vão inicializar, tá legal? Beleza? Até agora? Então, olha só. Então, eu tenho aqui uma classe de fachada, que é o computador, e esse computador eu vou ter as minhas classes energia e sistema operacional. Então, agora vamos ver o que esta é a classe que implementa o padrão facete, ok? Agora vamos lá vamos lá testar o computador. Vamos lá. Testar o computador. Vamos lá. Criei as minhas classes. Então, eu vou precisar aqui do main, né? Então, vai ser public, static, void, main, beleza. Abrir parênteses, string, fechei, argumentos, abrir chaves, fechei chaves. Joia. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, energia, vou instanciar aqui a energia, meu objeto energia, igual a new energia. Abrir, fechei, ponto e vírgula, pronto. Depois, sistema operacional, vou criar aqui um SO igual a new, sistema operacional. Abri, fechei, ponto e vírgula. Opa, errei aqui. Operacional. Beleza? Beleza. Deixa eu ver agora. Eu vou criar. Opa, tá errado aqui. Operacional. Pronto. Agora eu vou criar um objeto. Computador. Chamei ali de computador minúsculo. Igual a new. Computador. Eu vou passar como parâmetro a energia e o sistema operacional. Ponto e vírgula. Pronto. Aqui eu vou escrever computador, ponto, ligar. Liguei. Depois eu vou escrever computador, ponto, desligar. Desliguei o computador. Joia? Então, olha só. Vou gravar. Pronto, tudo salvo. Fiz as minhas 4 classes. Então, eu fiz a classe energia. Fiz a minha classe sistema operacional. Fiz a minha classe computador. A minha classe computador vai chamar o energia, ligar e o sistema operacional inicializar. Beleza? E o meu desligar vai chamar o finalizar e vai chamar o sistema operacional finalizar e o energia desligar. E quando eu estou testando, eu só faço o seguinte, olha só, eu inicializo aqui, ó, os dois. Né? Eu estou inicializando aqui a energia e o sistema operacional. Beleza? Eu preciso deles para passar aqui, ó. Mas eu só vou escrever computador.ligar, computador.desligar. Eu vou executar o projeto, ele vai perguntar qual que é a classe principal, eu vou dar OK. Olha só, a energia está ligada, o sistema operacional está ligado. Depois, o sistema operacional está finalizado, a energia está desligada. Né? Aonde que está isso aqui? Ó? A energia está ligada. Está lá na energia. Olha lá, a energia está ligada. Ok? Vamos voltar aqui. Onde está o sistema operacional está inicializado?
Bom, está lá no sistema operacional. Olha lá, o sistema operacional está inicializado. Bacana? Então, eu estou ligando o computador através do ligar, ok? Então, eu tenho um método aqui, ó, ligar, beleza? E eu só tenho esse método, computador.ligar, beleza? Computador.desligar, acabou. Só tem 2 métodos lá no computador. Se eu for lá no computador, eu só tenho método, ligar e desligar. E aqui, ó, no meu ligar, eu estou chamando 2 métodos. O ligar energia e o ligar sistema operacional. Imagine que você tivesse aqui, ó, em vez de só isso aqui, ó, né? Que é o meu caso, por exemplo, da minha máquina aqui, ele faz assim, sei lá, 5 coisas, ok? Beleza? Ele liga a energia, ele liga o sistema operacional, ele vai dar um update, sei lá, ele faz um monte de coisa, beleza? Vários sistemas, né? Vários sistemas. Então, eu não iria precisar, né? Como é que o pessoal faz? Eles fazem uma classe lá de fachada que chama esse computador aqui, ó, e nele eles vão chamando as coisas. Então, se eu quiser criar mais uma classe, além de inicializar a energia, inicializar o sistema operacional, eu quero que ele inicialize toda vez o NetBeans, ok? Eu quero que ele inicialize aqui, depois de fazer isso aqui, ó, eu quero o seguinte, olha, faz o seguinte para mim, inicializa o NetBeans, tá bom? Porque é tiro e queda. Eu sempre vou utilizar o NetBeans, inicializa aqui para mim também o Workbench, o MySQL, tá bom? Eu quero o MySQL, que é o banco de dados, inicializa aqui o Workbench, Então, eu quero que inicialize esses 3 aqui, porque isso aí é o meu arroz com feijão, todo dia. Todo dia eu faço isso aqui. É o NetBeans, é o MySQL, é o Workbench. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar classes aqui, ó, vou criar 3 classes. Um NetBeans, um MySQL e um Workbench. Beleza? Eu vou ter que criar 3 classes. Só que para inicializar o NetBeans, o MySQL, são outros programas, né? Beleza? Mas eu vou ter apenas uma fachada, que é essa aqui, ó, que eu estou fazendo. Que vai ser o ligar computador e o desligar computador. Então, lá no meu cliente aqui, ó, no testar computador, só vai continuar computador ligar, computador desligar, fim de papo. Beleza? Então, para que é a fachada, né? Para que é esse computador? O facade aqui, ó, que é a fachada, é uma interface, né? É um local onde você vai chamar um monte de gente. E vai chamar aqui de ligar. E aqui ele vai chamar um monte de gente e vai chamar o desligar. Entenderam agora para que é? Ficou claro? Sim. Sim, professor, deu para entender. Beleza. Queria tirar uma dúvida aí com você. Pode falar. Isso aí, esse package, ele tem algum tipo de relação? Isso é um tipo de arquitetura, né, que você utiliza? Isso, então peraí, só um minutinho. Então eu queria saber se ele tem alguma relação, por exemplo, com um padrão que eu tenho escutado falar na minha empresa, que chama BFF, que é back-end para front-end, alguma coisa nesse sentido, para melhorar o trabalho dos microserviços, né? Sei. Eu acho que sim, sabe por quê? Bom, primeiro, então deixa eu voltar aqui um pouquinho na aula, porque o pessoal, vocês chegaram um pouquinho atrasado, né? A gente está falando de padrão de projeto, bacana? Beleza? Então, é para a gente ter um entendimento do que é um padrão de projeto, ok? A gente tem hoje aqui, ó, em orientação a objeto, esse monte de padrão de projeto, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20. Então, a gente tem 20 padrões de projeto aqui. Eu comentei com o pessoal aqui que, assim, ó, vamos estudar os 20? Vamos, leva 6 meses. Beleza? Não tem jeito. Tem padrão de projeto aqui que é muito complexo. Então, para você fazer uma aplicação com cada um, olha, 6 meses de aula só de padrão de projeto. Aonde que a pessoa vê isso aí? Ah, ela vê na pós-graduação, né? Tem pós-graduação que tem isso, padrão de projeto, ok? E tem Aí é tipo quando o cara, sei lá, quer virar né? um arquiteto, alguma coisa assim, né? Isso. Aí ele tem esse padrão de projeto, ok? Por exemplo, eu vou fazer pós-graduação em banco de dados. Não vai ter isso, ok? Eu vou fazer pós-graduação em análise de sistemas. Você tem uma disciplina lá, que é padrão de projeto, que leva 6 meses, você fica via padrão de projeto até a fala chega, tá bom? Então, esse padrão de projeto aqui, ó, é um padrão de projeto estrutural que eu estou fazendo, e ele chama Facade. Mas a gente fala Facade, joia? Bom, agora qual que é o objetivo dele? Então, eu selecionei para a gente fazer aqui 2 projetos na prática, para que vocês possam compreender, todo mundo compreender. Então, olha só, eu vou seguir a aula aqui de novo, beleza? Só para vocês entenderem o problema, né? Quando você lê essas letrinhas aqui, ó, qual que é o objetivo do Facade? Prover uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Define uma interface de mais alto nível que torna mais fácil o uso do subsistema. Então, vai em encontro à sua ideia, e o Lucas, né, desse outro, esqueci, DFF, né, que você comentou. BFF aí. Isso. Back-end Então, for front-end. Isso. Então, vai de encontro. Olha só, aqui, ó, antes do Facade, você tinha um cliente e ele tinha que acessar cada um, ok? E aqui, depois, bom, você não precisa mais, você vai ter um Facade aqui e ele é que vai acessar cada um, beleza? Ainda assim, então, isso aí seria um monolito, né, professor? Isso. Seria uma orientação objeto para o seu sistema em Java e fim de papo, beleza? Aqui não tem assim, eu quero Java, não tem assim, até banco, né? Eu quero então fazer isso aqui com Unix, com outro sistema operacional. Não. Aqui eu estou fazendo. A minha dúvida se... Porque eu estou entendendo que o Facade, ele fica dentro de uma aplicação monolítica, né? Ela não é uma aplicação de microserviços, entende? Não. Então, no caso pensando uma espécie de adaptação do Facade para a arquitetura de microserviços, aí o que eu queria saber se seria esse BFF, mas, tipo assim, tudo bem, se você não souber, eu também não sei, tá? Tô te perguntando aqui, porque eu tenho ouvido falar e parece que isso já é uma prática de algumas empresas, tipo, parece que foi um cara na SoundCloud que teve essa brilhante ideia, né, de criar esse BFF, mas pelo que eu tô entendendo, é uma parada inspirada, né, nesse Facade aí, só que para microserviço, entende? Sei. Eu também tô achando que é isso aí. Eu não tenho certeza não, não conheço a DFF, mas eu tô achando que é isso aí. Padrão de depois projeto. eu te passo um artigo que eu tô lendo aqui, aí eu... Bacana, pode passar. Passar pro pessoal aí também, lá no grupo. Gente, olha só, padrão de projeto é uma coisa assim, os caras inventaram há 20 anos, beleza? Por quê? Porque microserviços, tem poucos anos, tá legal? Joia? Então, assim, padrão de projeto, quando fala em padrão de projeto, os caras inventaram isso há 20 anos. Então, Facade e tal, isso tudo aqui foi inventado há 20 anos atrás, tá legal? Então, vamos lá, olha só. Vou ler aqui essas letrinhas aqui, beleza? Oferece uma interface simples para um sistema, subsistemas complexos. Um Facade irá desacoplar o subsistema dos clientes dos outros subsistemas, promovendo assim uma independência e portabilidade desses subsistemas, quando se deseja subsistemas em camadas. Bom, então eu vou passar aqui direto para o exemplo, né? Então, o que eu fiz aqui?
eu fiz um computador, que é o Facade, depois eu criei energia e sistema operacional. E eu poderia ter mais coisas, né? Além de energia e sistema operacional. E aqui eu vou testar o meu computador. Então, na minha energia, eu coloquei lá ligar e desligar, e no meu sistema operacional, inicializar e finalizar. Então, quando você está aqui com o computador, o que você vai fazer com ele? Bom, você vai ligar e desligar o seu computador. E lá dentro você tem ligar a energia, inicializar o sistema operacional, depois quando desligar, você vai desligar a energia, finalizar o sistema operacional. Ou seja, deixa eu partir para a prática aqui, ó, você pode ter no seu ligar o computador, ó, seu computador, você pode ter mais coisas, tipo assim, ó, inicializar o NetBeans, inicializar o MySQL, inicializar o Workbench, que é o que eu faço todo dia aqui, beleza? Aqui em casa. Eu faço isso aqui, ó. Então, o meu ligar poderia ter esses caras aqui. E aí eu crio objetos. Então, eu criei um objeto energia, um objeto sistema operacional, vou criar um objeto NetBeans, um MySQL, um Workbench, ok? E aí eu vou chamando aqui dentro do ligar. Mas na minha aplicação, eu só faço assim, computador.ligar. Aí ele já liga tudo de uma vez. Legal? Entenderam? Então, esse computador aqui, ó, ele tá sendo uma facete, é tipo assim, uma fachada, uma interface, onde eu clico o botão e aí ele vai fazer um monte de coisa. Bacana? Legal, legal? Ficou claro? Facade? Então tá bom demais. Gente, continuando a aula aqui, olha só. Essa é a classe de implementação. E essa aqui, agora a gente vai no padrão de projeto Sim. Então, antes de eu fazer isso, espera aí um minutinho. Deixa eu apagar isso aqui. Energia. Ó, vou passar para vocês aqui. Energia. Pronto. Vou passar o sistema operacional. Vou passar o computador. Vocês poderem testar e depois eu vou passar aqui o teste. Pronto. Está pronto aí o sistema. Beleza? Gente, vamos lá agora para outro padrão de projeto. Então, é um padrão de projeto Singleton. Padrão de projeto Singleton. É um padrão de criação, ok? É um padrão de criação. Olha só. Qual o objetivo dele? Garantir que uma classe só tenha uma instância. Eu tenho um problema, então lembra que padrão de projeto é assim, você tem um problema, para resolver esse problema, você vai utilizar um determinado padrão, joia? Então, o padrão de projeto é assim, você tem um problema, e para esse problema ele vai te dar a solução. Bom, mas para que eu só quero uma classe de uma instância? Ah, eu só tenho um único banco de dados, eu só tenho um spooler de impressão, né? Eu tenho só um spooler de impressão, né? Eu tenho um único acesso ao arquivo de log, por exemplo. Eu tenho só um usuário de cada vez no sistema, beleza? Então, se eu logar aqui na minha máquina no Facebook, vai ser uma logada aqui e acabou. É só eu que vou logar aqui no Facebook. Beleza? Se eu abrir outro, bom, aí vai ser o outro. Beleza? Aí pode ter outro usuário, mas vai ser outra memória RAM, vai estar separado. Bacana? Beleza? Então, às vezes, você tem que garantir que você só tem uma classe, um único banco de dados. Spooler de impressão, por exemplo, é único, né? Se eu mandar aqui para minha impressora, vai aparecer aqui impressora, mas é uma fila única. Legal?
um único acesso ao arquivo de log, joia? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Uma variável global mantém um objeto acessível, mas não impede instanciar múltiplos objetos. Se eu criar uma variável global, static, ok? Ela mantém um objeto acessível, mas não impede instanciar múltiplos objetos. Qual que é a solução? Fazer a própria classe ser responsável por criar somente uma instância dela própria. Opa! É ela chamando ela mesma, beleza? É o seu eu interior. Beleza? Garantir que nenhuma outra instância seja criada. Nossa Senhora! Então, olha só. Esse aqui é o padrão Singleton, ok? Eu tenho um método lá, Singleton, é um atributo. Bom, vamos ver como é que vai. E aqui um get instance e retorna o Singleton, então vamos ver como é que eu vou resolver isso aqui. Bom, como não permitir que haja uma única instância? Ou como que eu vou permitir que haja, como não permitir que haja uma única instância? Bom, uma forma é de não permitir chamadas ao construtor, ok? Uma única instância é uma instância normal de uma classe, mas a classe é escrita de forma que só uma instância pode ser criada. O construtor é protegido. Esconder um método de criação de instância atrás de um método de classe, utilizando uma função estática, esse método tem acesso à variável que armazena a única instância e garante que a variável é inicializada com a única instância antes de retornar o valor. Entenderam? Isso aqui parece parte doida, isso aqui. Quando a gente lê isso aqui dessa forma, sem ver na prática, para mim, pelo menos, é assim, não, cara, esse cara aqui, ele tinha bebido uma cervejinha para escrever isso aqui, ok? Parece parte doida. Mas aí, depois que eu faço na prática, o problema do padrão de projeto é esse. Eu tenho que fazer na prática, aí depois que você vê na prática, você fala, agora lê de novo. Aí eu leio, aí fala, caiu a ficha, entendi. Bacana esse negócio. Beleza? É assim. Mas vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui, ó, duas classes só, ok? Eu tenho a login, que é a classe Singleton, e eu tenho acesso usuário, beleza? Que vai ter o meu main, tá joia? Então, ela vai chamar, o meu projeto vai chamar Singleton. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou começar. Vou fechar tudo aqui, ó, tá bom? Fechar tudo. Salvar, amigo. Vou fechar esse cara aqui. Vou começar um novo projeto. Vai ser o projeto aqui do cafezinho, Java, aplicação Java, próximo. Vou escrever PO 2 noite Singleton. Não quero classe principal, então vai ficar assim, ok? Ó, não quero classe principal, vai ficar assim, ó. PO2 noite, Singleton, ou pode ser só Singleton aí no caso de vocês. Mas eu não quero classe principal, tá? Vou finalizar. Pronto, está aqui a minha classe. Bom, e aí eu vou precisar de dois, ó, acesso usuário e login, ok? Então, eu vou escrever aqui novo, classe Java, é uma classe comum. Eu vou chamar aqui, ó, login, vou colocar no pacote model, tá aqui, ó, pacote, model, pacotinho, model, finalizar. Vou apagar aqui os comentários. Vou dar zoom. Pronto. E aqui eu vou criar um novo, de novo, né? Classe acesso, o nome, usuário. Acesso usuário, pacote model, finalizar. Pronto. Acabou. Vou dar um zoom. Acabou aqui.
Acabou aqui. Legal? Legal. Beleza? Beleza. Bom, lá no meu login, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Antes de eu ver, eu não vou passar para frente aqui, ok? Não vou passar para frente. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar uma classe, um método, desculpa, um método login, joia, que vai ser o meu método construtor. Então tá aqui o meu método construtor e chama o login. Tá legal? Beleza. Lá no meu acesso usuário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o public, eu já vou ter que criar mesmo, public, static, void main, aí eu vou passar aqui string, abrir, fechei, argumentos, abrir chaves, fechei chaves, pronto. Olha só, pronto, só fiz isso. Lá no meu login, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Fazer o seguinte, SO, Ctrl Enter, eu vou escrever aqui login. Login, beleza? Então tá. Então aqui eu tenho acesso usuário. Dentro do acesso usuário, eu vou escrever o seguinte, login, vou escrever aqui, objeto, login, igual a new, login, abri, fechei, ponto e vírgula. Legal? Beleza? Joia? Se eu criar aqui um outro objeto, deixa eu ver aqui, deixa eu só executar isso aqui. Ó. Eu vou gravar e vou executar. Ele vai perguntar qual que é a classe principal, eu vou falar que é essa. Pronto, olha só. Rodou aqui login, ok? O que ele fez? Ele inicializou aqui um objeto login. No método construtor dele, eu tinha systemout.println. Então, na hora que ele inicializou, ele já executou o método construtor, que tem o mesmo nome, que é o login. Esse é o método construtor, ok? Deixa eu até escrever aqui, ó, esse é o método construtor. Então, ele chamou o login e escreveu lá para mim login. Bacana? Bacana. Então, tá. E aí, pessoal? Agora, olha só. Eu vou escrever aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou chamar aqui de objeto 1. Legal? Aliás, login 1, login 2. Legal? Legal? Criei aí 2 objetos de login. Vou salvar, vou mandar executar. Login, login. Beleza? Mas ele criou 2 objetos para mim. Tá joia? O login 1 e o login 2. Pessoal, peraí. Como é que você sabe? Deixa eu ver aqui. If obj login 1 é igual obj. Opa, tem escrito errado. Login 1 é igual obj login 2. Ó, se for igual, beleza? Se eles forem iguais, você vai fazer o seguinte para mim. São iguais. E beleza? Ok? Então eu vou salvar, vou mandar executar, login, login. Bom, então eles não são iguais, né? Não apareceu nada aqui. Só se eles fossem iguais. Então coloca um diferente aí. Ó, exclamação igual, são objetos diferentes. São objetos diferentes. Vou salvar. Vou rodar. Login, login, são objetos diferentes. Bacana? Então, significa o quê? Que cada objeto que eu crio é um objeto diferente. Beleza?
Legal até agora? Joia? Então, toda vez que eu crio, eu instancio um objeto, ele vai ser um objeto diferente, ok? Toda vez que você instancia, ele vai ser um objeto diferente. A classe aqui, ó, vai ser a mesma, mas eu estou instanciando, aqui é a instanciação da classe, ele vai criar um objeto diferente, ok? Então, o objeto login 1 é diferente do objeto login 2. Bacana? Isso aqui é o que a gente já sabe. Arroz com feijão. Beleza? Temos que saber isso. Toda vez que você instancia um objeto, igual eu estou instanciando aqui, ele cria um objeto diferente. Faz a mesma coisa, mas vai criar um objeto diferente. Ok? E aí, quando eu for usar, vai aparecer assim, ó, login, login, porque é o objeto, é o mesmo objeto, faz a mesma coisa, né? Mas eles são objetos diferentes. Legal? Eles são objetos. Como é que você prova isso? Assim, ó, objeto 1 é diferente do objeto 2. Então, foi true, foi verdadeiro, aí ele foi, mostrou aí para mim, são objetos diferentes. Legal? Legal. E aí... Deve ser porque na hora que você dá o new login ali, né, distanciando ali, ele deve passar algum hash, alguma parada do objeto. Isso, outra área de memória. Outra área de memória RAM. Isso. Beleza? Boa, então, obrigado. Tá. Nada. Então, agora vamos tentar resolver esse problema. Beleza? Então, tá. Ó, primeira coisa, aqui eu já estou resolvendo, ok? Então, eu mostrei o problema, ok? Agora eu vou resolver. Primeira coisa, método construtor. Cara, ele é private. Vamos colocar o método construtor private. Vou tirar isso aqui daqui, ó, tá? Ele vai ser private. Tá. Você vai criar um objeto, da instância da classe login. Olha só. Private static, login. Você vai criar uma instância, ok? Você vai criar um objeto, criar um objeto instância. Esse objeto instância é da classe login, que é essa própria classe. E ela vai ser estática. Private static login instância. O que eu estou criando aqui? Eu estou criando um atributo, privado, ok? Estático, só vai existir um, que vai chamar instância, que ele vai instanciar new login. Ele vai instanciar ele mesmo. Cara, esse cara é maluco. Você está instanciando você mesmo. Por isso que eu falei, era o meu eu interior, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Private, static, login. Então, ele vai ser do tipo login. Vou chamar ele aqui de instância. Instância igual a new login. Eu estou instanciando o login, beleza? Só que acontece, deixa eu ver aqui, o new login, private static, o static aqui é private static login instância. Legal? Criei o objeto login. Agora, eu vou criar um método obter instância, ok? Então, eu vou criar um método público, estático, também só vai ter um. Ele vai ter que ter esse synchronizer aí para sincronizar. Sim. Opa. Aqui. Synchronizer. Login. Obter instância. Abri, fechei. Abri chaves, fechei chaves. Eu vou retornar a instância. Ou seja, eu vou estar retornando
este cara aqui, ok? Beleza? Então, primeira coisa aqui, olha só. Primeira coisa. O meu método construtor é privado, é private. Então, o cara não tem acesso ao meu método construtor. Cortei as perninhas, beleza? Não tem acesso ao meu método construtor. Aqui, ó, eu estou crio um atributo, que é um objeto da instância, deixa eu escrever outra linha, da própria classe. É uma instância da própria classe. Dessa própria classe aqui, ó, login. Beleza? Então tá. E por último, eu vou criar um objeto. E por último, eu vou criar um método. Eu vou criar um método, ok? Para capturar o atributo instância. O atributo, vou escrever de outro jeito assim, instância. Legal? Então, pronto. Criei três coisas. Ó, fiz três coisas. Primeiro, eu coloquei private. Depois, eu crio um atributo aqui, que chama instância, que é do tipo login. E eu estou, na verdade, instanciando o login. Então, é ele instanciando ele mesmo. Beleza? Beleza. Depois, eu vou criar aqui um método obter instância, que vai retornar uma instância. Bacana? Bacana. Bom, e como é que vai ser o meu objeto? Como é que vai ser o meu main? Ok? O meu main vai ser o seguinte. Vamos lá no main agora, no acesso. Quando eu faço aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar tudo. Olha só. Quando eu tento dar aqui, ó, objeto login igual a new login, dá pau. Por que ele dá pau? Eu vou clicar aqui, ó. Olha, é privado. É privado, ele não consegue. Esse cara aqui, ó, ele é privado. Eu não consigo. Olha lá, ó, login has private access in login. Então, o meu login, que é o método construtor, é privado. Eu não consigo fazer. Bom, como é que eu vou fazer, então? Bom, você vai fazer o seguinte, ó. Login, objeto login. Aí eu vou chamar aqui login.obter instância. Criei o meu objeto login. Beleza? Criei o meu objeto login. Então, criei o meu objeto login 1. Joia? Bom, então tá. Mas espera aí. Como é que eu vou saber que o meu objeto login 1 é igual? Que aqui está errado, né? Agora eu vou criar um 2 aqui, ó, tá bom? Criei o objeto login 2. Olha aí, professor. Você tá bandido. Olha lá, ó, ele deixou criar. Não deixou criar, ó, objeto? Objeto login 1, objeto login 2. Eu estou pegando a instância de novo, ó. Então, você está errado aí, cara. Quer ver, então? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar assim, ó. Objeto login 1, ok? Objeto, nós já vamos para o intervalo, tá, gente? Só estou terminando aqui, aí a gente vai ficar. É igual ao objeto login 2. Então, aqui estou perguntando, ok? Bom, se for igual, eu vou fazer o seguinte. Objetos são iguais. Exclamação. Legal? Então, ó, eu criei aqui o objeto login 1, objeto login 2. Vou salvar, vou rodar. Objetos são iguais. Objetos são iguais. Eles não são diferentes. Eles estão na mesma área da memória RAM, ok? Eles estão na mesma área da memória RAM. Resolvi o problema. Eu só tenho uma instância desse objeto.
Bacana? Entenderam? Beleza? O negócio é profundo, né? É profundo, assim. Só você fazendo, aí assim, agora eu entendi. Porque agora, se a gente for ler lá atrás, né? Deixa eu ver, aqui eu terminei, ó. Mas se eu for ler aqui atrás, ó, garantir que tenha uma só classe de instância. Beleza, vamos ler essa frase aqui. Uma forma de não permitir chamar o construtor. A única instância é uma instância normal de uma classe, mas a classe é escrita de forma que só uma instância possa ser criada. O construtor é protegido, na verdade ele é private, né? O construtor é private. Esconder o método de criação de instância atrás de um método de classe, usando uma função estática. Esse método tem acesso a uma variável que armazena a única instância e garante que a variável é inicializada com uma única instância antes de retornar o valor. Agora dá para entender. Legal? Beleza? Domínio completo. Completíssimo, professor. Isso é bom demais, gente. Vamos colocar aqui um padrão singleton. Gente, atenção, o domínio tem que ser completo, porque isso cai na prova. Qual prova? A minha. Beleza? Isso cai na prova. Ok? Bom, mas a prova é múltipla escolha? A prova é múltipla escolha. Mas você tem que entender o que faz. Porque se você não entender, você vai ser difícil lá acertar a questão da prova. Olha, gente, vamos para o nosso intervalo. Como a gente demorou mais um pouquinho, a gente volta então agora às 9 horas, tá legal? Vou colocar aqui 9 horas. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só ver a minha chamada aqui. Só um minutinho. Arthur está aqui. Breno está presente. David Alisson, presente. Lucas Herculano. Cadê? Lucas está aqui embaixo. Depois, Matheus Silva já foi. Natan. Beleza. Vitor, não. Pronto. Gente, vamos para o intervalo, então, tá bom? Aqui, eu terminei essa parte aqui de padrões de projeto. Vamos para o intervalo e a gente volta às 9 horas. Tá legal? Eu só vou parar aqui a gravação.